Olá, eu sou Paula Barros e quero saber se você está preparado ou preparada para o tema 6, Organização do Tempo e do Espaço e Avaliação Escolar. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, mais conhecidas como DCNs, a proposta pedagógica da educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Brasil 2010, página 18. Então, o que nós temos as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, que elas atuam como norteadoras e também asseguram que a criança receba proteção, cuidados com a saúde. Então, não é só o conhecimento, mas a educação infantil tem que cuidar de uma forma sistêmica dessa criança e assegura também o direito que essa criança tem à confiança, ao respeito, ao brincar. E ao brincar, nós vamos ver que a BNCC garante esse direito para a criança também, a convivência e a interação com outras crianças. O que é preciso fazer para que esses objetivos sejam alcançados? Bem, é necessário que sejam organizadas as atividades dentro do tempo e no espaço que possam assegurar essas diferenças de idade entre as crianças. Então, é claro que eu preciso colocar crianças de uma faixa etária, crianças pequenas, separadas de crianças bem pequenas, para que possamos organizar atividades de acordo com a faixa etária e com a necessidade de cada faixa, né? Ou também a utilização dos espaços externos e internos, o direito a ser criança e ao reconhecimento da importância da sua participação ativa nesse processo. Eu falo para vocês, nos vídeos inerentes à criança, assegurando os direitos da criança, que há que se reconhecer um papel de protagonista do nosso aluno. A criança precisa ser reconhecida enquanto instrumento, sujeito ativo da sua aprendizagem. Então, para que possamos atingir esses objetivos que estão aqui nas diretrizes curriculares nacionais, nós precisamos o quê? Fazer com que essa criança seja sujeito da própria aprendizagem, para que ela possa conviver, para que ela possa ter assegurado os seus direitos à educação também. Os espaços, como é que eles devem ser, né? Eles devem ser um ambiente heterogêneo, plural, rico em aprendizagens, brincadeiras, fantasias e sonhos. Então, à disposição das cadeiras na educação infantil. Vocês sabem que nós não colocamos carteiras uma atrás da outra. São mesas e essas crianças socializam entre os colegas que ficam ali sentados com ela. Fazem parte da mesma mesa. Com exceção à época da pandemia, que eram colocadas crianças apenas uma em cada mesa, mas isso para a segurança da criança, enquanto isolamento social, né? O distanciamento social, melhor dizendo, porque quando a escola voltou a atuar, né, de forma presencial, teve o distanciamento, né? Precisava, no mínimo, 2 metros entre eles, depois 1,5 metro. Só que não são carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, e sim mesas e cadeiras. E as salas, elas têm disponíveis materiais coloridos, materiais bem elaborados, materiais ricos, cantinhos da leitura, né? Ou na brinquedoteca ou na própria sala da educação infantil, o professor pode criar esses espaços. Desta forma, torna-se imprescindível que os espaços sejam planejados e pensados. Toda finalidade pedagógica, toda intencionalidade pedagógica, ou seja,
você tem uma intenção, você tem um objetivo. A construção, a metodologia que você vai utilizar, tudo isso precisam ser planejados de forma que se atendam a esses objetivos, em prol do desenvolvimento da criança. E a elaboração do projeto político-pedagógico, né? Deve pensar justamente na concepção da educação, que vai ser o referencial teórico, norteando todos os procedimentos, os processos, as atividades, a organização administrativa, pedagógica e curricular, a rotina que envolve tempo e espaço do ambiente escolar. Então, porque, professora, mas você está falando de tempo e espaço e vai falar de avaliação. Por que você chamou agora o projeto político-pedagógico, veio esse slide de PPP aqui no meio? Porque o PPP, no PPP, devem constar as organizações, a organização dos espaços e qual a rotina que envolve o tempo para cada atividade. Lá, tudo isso deve constar no PPP. Então, é importante que vocês saibam que essa organização de tempo e organização do espaço e a avaliação também devem estar ali no PPP. E também devemos lembrar da LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Lembre-se que ela pode aparecer também como LDBEM, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela pode aparecer das duas formas, está correto. No seu título 1 da educação, no artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A estrutura didático-pedagógica, né? As decisões da organização da escola, a otimização no uso do tempo, dos espaços que já existem, essa estrutura, enturmar em séries ou ciclos, de acordo com a faixa etária, os períodos, os turnos de aula, o horário de entrada e de saída, de funcionamento e existência de salas de classes de aceleração, né, para a turma de reforço, toda a sistemática de avaliação, as condições de atendimento, mesmo com a diversidade e as modalidades de ensino, elas são o currículo e a avaliação. Tá? Então, essa estrutura que toma essas decisões, vocês se lembram que eu falo sempre em indicadores. A avaliação, ela nos mostra o caminho a seguir, mostra os indicadores. A partir daí, podemos reelaborar o currículo ou seguir o currículo estadual, por exemplo, seguir o currículo que já está pré-estabelecido. O currículo. Então, o que é o currículo aqui nessa estrutura didático-pedagógica, né? Definição da concepção de currículo a ser desenvolvida na escola. A sua proposição pedagógica. Numa proposição pedagógica, eu preciso ter o conteúdo, o que eu vou dar, e preciso ter um objetivo a ser alcançado. Não é dar por dar aquele conteúdo, nem dar por dar através daquela estratégia. Eu preciso pensar de forma pedagógica, de forma fundamentada, né, de acordo com todos os parâmetros e norteadores que nós temos. Os critérios e formas de avaliação de aprendizagem. Então, no currículo, né, nessa definição do que é o currículo a ser desenvolvido na escola, nós temos que pensar de forma pedagógica, naquilo que vamos atingir, nos objetivos. Então, eu tenho os conteúdos que os parâmetros nos colocam para determinada faixa etária, determinada etapa, e quais os objetivos que essa criança, esse adolescente, esse aluno devem alcançar. Quais os critérios e formas de avaliação de aprendizagem que nós devemos utilizar para constatarmos que atingirmos com eles esses objetivos gerais. Na avaliação, então, concepção de avaliação, tudo isso é uma estrutura didática pedagógica, tá, gente? A concepção de avaliação, o que é avaliação, então, ao ver da equipe escolar, pela BNCC,
pelos sistemas de ensino vigentes em cada estado, ou do sistema federal, ou do sistema municipal, como que é orientada essa avaliação, como é a forma, que período, é mês a mês, ou a escola quer fazer bimestralmente, ou trimestralmente, mensalmente, semanalmente, o sistema de conceito dos resultados do aluno. O resultado é A, B, C, D, de acordo com a pontuação ou não? 1.000 pontos, 2.000 pontos, 10.000 pontos, ou de 0 a 10. Como que serão esses critérios, né? A avaliação diagnóstica, processual, quantitativa, qualitativa e a avaliação institucional, que é um indicador importante para a escola ou para a faculdade, para o local onde essa criança, esse aluno se encontra. Porque a instituição vai revisitar os pontos em que ela precisa melhorar, né? E manter aqueles que já deixam o seu cliente, os seus alunos satisfeitos. Nesse sentido, as avaliações escolares tornam-se recursos imprescindíveis para análise acerca da qualidade do modelo pedagógico. Então, a avaliação é diferente do que se pensava na escola tradicional, não é a punição para o aluno que não estudou, não é a força do professor, porque o professor é muito forte, o professor é muito bom, então o aluno tirou 1 ou 2 só, tá vendo? Não conseguiu tirar mais comigo porque eu sou assim, né? Então, não, isso não demonstra competência, muito menos o conhecimento exacerbado de algum professor, de algum mestre, não. Mostra que aquele modelo pedagógico não é adequado para aquela turma ou para aquele grupo de alunos que não se saiu bem. Então, que o modelo pedagógico não está funcionando, porque se não conseguiu fazer com que o aluno tirasse minimamente uma média, possivelmente esse modelo pedagógico está falhando. Os resultados dessas avaliações, elas não devem terminar ali, né? Então, o aluno, quanto que foi a nota do aluno? Tirou 3, tá? Então, tirou 3 de 10? Nossa, precisa recuperação, precisa fazer exame. Não, eu preciso, né? Eu professor, eu instituição, eu diretor, eu coordenador pedagógico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pautar as minhas intervenções pedagógicas, as minhas ações, através desse caminho que a avaliação me mostrou. Então, o aluno não conseguiu atingir nem 5, nem a média. Alguns alunos, muitos alunos, mais preocupante ainda, eu preciso traçar meu plano de ação e de intervenção para fazer com que esses alunos consigam melhorar o seu desempenho, superando as dificuldades que foram identificadas através da avaliação. A avaliação. O ideal é que ela seja estabelecida em uma cultura de realização contínua de avaliações. Não é esperar 2 meses, 3 meses avaliar o aluno, nossa, como foi mal. Né? Ela tem que ser contínua, ela tem que ser de observação, você tem que observar se o aluno tem comparecido às aulas, tem acompanhado, tem participado, tem realizado as atividades. É uma avaliação contínua, só assim você vai ter parâmetro se esse aluno está tendo um bom desempenho ou não. Né? Assim, elas servirão como ferramenta para conhecer o desempenho e o perfil dos alunos. E servem também de acompanhamento para as melhorias desse processo de ensino-aprendizagem, que foi o que eu falei para vocês. São indicadores para que nós façamos o nosso plano de ação e intervenção para a melhoria dessas metodologias de ensino-aprendizagem. As avaliações contínuas auxiliam na tomada de decisão do professor e do coletivo da instituição de ensino. As avaliações diagnósticas. Para que servem essas avaliações diagnósticas, né? Para que nós possamos conhecer melhor os nossos alunos, compreendendo as necessidades que eles têm. Então, é um diagnóstico que eu estou fazendo, que situação que esse aluno se encontra, como ele está. Ela não tem um caráter de classificação, tá? Ela não é classificatória. Ah, o aluno foi bem, foi mal. Não. Eu preciso entender quais as dificuldades e facilidades que esse aluno tem em relação a esse conteúdo dentro desse processo educativo, né? Assim, permite que eu, professora, repense as atividades que eu vou
vou dar para esses alunos, para quê? Para favorecer o aprendizado deles. E que eles possam promover mudanças desde essas intervenções pedagógicas que o professor vai oferecer, que eu vou oferecer, né? Essas avaliações diagnósticas nós podemos usar testes, testes orais, testes escritos, podemos fazer simulados, né? Quando eu encerrar os conteúdos, no 11º conteúdo que eu postar, que aí nós vamos encerrar, 11º ou 12º, nós vamos encerrar os conhecimentos específicos, aí eu vou encaminhar para vocês um simulado. Eu quero fazer esse diagnóstico, não é? Poderíamos ter feito antes até, só que desestimula um pouco também fazer o simulado, né? Mas o depois do estudo é importante, né? Fazer o simulado, ver o que mais que vocês estão precisando, onde que nós precisamos reforçar, e aí vocês vão perceber também. Avaliações online, perguntas e questionários. Todos esses instrumentos podem servir para as avaliações diagnósticas. Na avaliação formativa, para que serve a formativa? Para que nós possamos mensurar o desempenho do estudante, né, durante todo o processo do ensino-aprendizagem. Porque nós acompanhamos a evolução da aquisição do conhecimento do aluno, desde o momento do início do curso até o final do semestre ou final do ano. Sempre o resultado dessa avaliação serve de ferramenta, né? Serve de ferramenta para que nós possamos ajustar as atitudes, a prática docente à necessidade do aluno. Nessas avaliações formativas, nós temos outros instrumentos de avaliação também, né? Tem foco na formação e acompanhamento do aluno na assimilação de conteúdos, de competências e habilidades que pretendemos. E os instrumentos? Produções orais, né? Questionários, listas de exercícios, seminários, autoavaliação, que é muito bacana, observação de desempenho, estudos de caso, problematização, né? Que é o estudo baseado em problemas, produções de audiovisuais, avaliações online, produções coletivas e individuais de trabalhos e pesquisa. Agora, avaliações somativas, né? É a mais comum que se tem dentro de uma escola. E aí, justamente vai determinar o domínio que esse aluno tem de um conteúdo já pré-estabelecido, né? E a principal característica no processo de ensino-aprendizagem é o sucesso da assimilação, ou não, né? Se esse aluno conseguiu assimilar ou não os conteúdos. E aí, nessa somativa, essa assimilação do aluno de conteúdo, ele está associado a notas ou conceitos, e aí sim, ela é classificatória, né? E instrumentos de avaliação, os exames escritos no final do período escolar, a junção de uma ou mais atividades trabalhadas pelo professor, atividade de múltipla escolha, atividade de resposta construída. E aí nós temos as avaliações comparativas, que servem para quê, né? Elas medem, elas mensuram o nível de conhecimento e de habilidades do aluno. Qual que é o objetivo dessas avaliações comparativas, né? É qualificar o ensino. Para quê? Para que possa se refletir o que já foi aprendido e o que vai precisar ser ensinado, né? Pode ser aplicado durante, depois de uma aula, e os instrumentos de avaliação são testes mais rápidos, trabalhos mais simples, nada tão complexo, só realmente para você perceber se esses alunos, eles, né, conseguiram aprender algo, né? E o que precisa ser ensinado, o que é que eles não sabem ainda. Pode ser através de relatórios, atividades para casa, autoavaliação, avaliação entre duplas, entre pares, entre dois alunos, resumo dos conteúdos trabalhados, observação de desempenho. As avaliações educacionais, elas também podem ser externas, né? Nós temos avaliações internas e avaliações externas. Avaliações externas são para mensurar o desempenho. Então, o desempenho até do processo, do sistema de ensino, da metodologia, da escola, da instituição e do aluno, né? Que dirá do professor, obviamente, também.
Então, nós temos algumas como o Enem, a Prova Brasil, o PISA, que é uma pesquisa internacional, ANA, que é de letramento também, a SAEB, que é o sistema, né, todo de avaliação do ensino básico, são alguns exemplos desse tipo de avaliação, justamente para aferir a qualidade de ensino, né? E é um monitoramento de políticas públicas que precisam ser implantadas ou implementadas de acordo com os resultados de cada prova dessa, né? O material complementar sempre é postado para vocês, junto com esse vídeo, assim as referências bibliográficas também. Bons estudos, até breve!